Olha só, pediram lá pra gente para falar de suporte e resistência, tá ok? Então eu vou começar a falar um pouquinho disso, tá? Só que para a gente entender um pouco de suporte e resistência, a gente precisa entender de topo e fundo, certo? Já vou partir do pressuposto que vocês entendam de candle, então eu vou começar a desenhar aqui, tá? Os candles. Então, o preço vem aqui assim, ó, fazendo o movimento dele de subida, por exemplo. Pessoal, desenho bem, tá? Então, Cara, velho. até um certo momento que ele vem e faz isso aqui, ó. Certo? O que que aconteceu aqui? O preço foi subindo, né? E aí ele parou e voltou. Então o topo é o nível mais alto. Deixa eu colocar aqui de uma cor. O topo, ele é o nível mais alto aqui, ó. Certo? Então você tem aqui uma sucessão de subida e aí ele para, forma o topo. Esse em vermelho, por que que eu coloquei em vermelho? O pessoal chama de ponto de retorno, tá? Que é o candle que faz a inversão do movimento que estava vindo antes. Então ele estava subindo, Precisar que eu saia daqui, você avisa, tá? então ele estava subindo, e aí você tem aqui o ponto de retorno, tá? Que é esse candle que faz o inverso do movimento. Ok? Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu aí? Topo suave? Sim. Fechou. Então, como que é o fundo? Ah, é o inverso. Ó. Opa, não é esse aqui não. O fundo, você vem aqui, ó. O preço vem fazendo movimentos descendentes, certo? Vou colocar mais uma barrinha aqui que ficou um buraco. E aí você tem um outro candle aqui que volta, que é o candle de, como é que chama? Ponto de retorno, né? Então, o fundo aqui, ó, certo? É o ponto mais baixo dessa sucessão de preços aqui, ó. Tá certo? E vamos lá. Eita, é o outro. Pessoal, tranquilo até aqui? Topo, Sim, fundo. senhor professor. Aí sim. Então, ó, vamos supor aqui, ó, que ele volta a subir aqui, ó. Certo? Vamos lá, vamos desenhar aqui bonitinho. Túlio, Oi? tu chama de ponto de retorno simplesmente pelo fato dele estar quebrando a tendência original? Sim, Tá, beleza. exatamente. É a primeiro ponto aí que ele faz o inverso do que ele estava fazendo. Então ele estava subindo, né? E aí esse aqui é o primeiro candle que ele faz isso. Então é o ponto de retorno. É onde ocorre a inversão da direção que ele estava indo, entendeu? Ok? Perfeito. E aí aqui, ó, nós temos, olha só,
Vamos colocar aqui de amarelinho para ficar bonitinho o desenho. Nós temos um outro ponto aqui, ó. Certo? Aqui agora nós já temos uma região que a gente pode falar que são níveis de preços onde teve uma certa briga, uma certa batalha. Então são zonas de, nesse caso aí, como está para cima, é suporte ou resistência, gente? Resistência. Forte. Resistência ou suporte? Resistência. Resistência. Exato. Então, esses níveis de resistência são onde teve aquelas brigas, entendeu? O pessoal defendeu. São pontos fortes, entendeu? E isso pode perdurar por um tempo, entendeu? Para ser rompido. Tá ok? Para ele poder reverter o processo dele. Então aqui, ó, nós temos aqui um ponto de resistência, ó. Tá ok? Outra coisa, vamos lá na venda agora. Na venda, na tendência de Julio, baixa. só rapidinho, cara, aproveitando aqui, ó. Tem uma perguntinha aqui, quer ver? Marcelo Targueta, não leva em conta as máximas e mínimas? Cara, quais máximas e mínimos? Então, leva, mas, por exemplo, aqui eu tô ensinando, assim, tô passando para vocês o conceito de topo, porque é através dos topos que vão formar as resistências, entendeu? Então, você pode ter aqui, ó, nesse momento, ó, eu vou desenhar aqui, ó. Aqui você tem, ó, o que você tem aqui? Um fundo, certo? Aqui você tem outro fundo. Aqui você tem um topo e um outro topo. Então vamos chamar aqui de fundo 1. Vamos pôr aqui, fundo 1. Vamos ver se vai ficar. Nossa, ficou ruim. Fundo 1. E aqui, fundo 2. Topo 1. E topo 2. Ok? Então, você vai ter, sim, o fundo 1, fundo 2, fundo 3, fundo 4 e assim por diante, entendeu? Que é a sucessão de topos e fundos nesse caso aqui. Leva em consideração? Sim, vamos levar em consideração, tá? Então, quando você tem essa configuração aqui, ó, você já pode considerar uma resistência, que o pessoal veio aqui, ó, e defendeu. Então, aqui tem uma briga, certo? Agora, vamos olhar o suporte. Ele vem aqui, ó. Quase, né? O cara não é um bom desenhista, mas vai ficar bom. Deu um fundo duplo aí, tá show? Aí. E eu vou pôr outra aqui só para ficar melhorzinho. E aí você tem aqui, ó. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, um fundo. Você vai ter um fundo 2. Ai, tá invertido. Vamos apagar que tá invertido. Ei, Tutu, é topo. É topo, mano. É topo, Túlio. É topo, mano. É topo. É topo, querido professor. Topo. Ainda bem que tem uns universitários aí para me ajudar. Ó, Acorda, Tutu, velho. Ganhou Topo muito dinheiro 2. hoje. tem que pegar o diploma aí, não.
Cara, que é muito chato desenhar com isso aí, né? Nossa, mano. Ele Mas, fez do jeito mais difícil, né, velho? Da próxima você faz uma apresentação no PowerPoint e traz pra nós, velho. Sim, mas é legal montar com vocês, é legal. Então, olha só. Nesse ponto aqui, ó, no fundo 2, nesse caso, você tem aqui um suporte, que é um nível de preço, por exemplo, onde tem bastante compradores, entendeu? E esses compradores estão fortes ali, defendendo esse ponto, entendeu? E aí, eles vão defender durante um tempo. Qual o tempo que é? Não sabemos. Eles podem defender 1, 2, 3, 4, 5, não sei. Certo? Tá certo? Então, suporte e resistência mais ou menos assim. Só que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês também. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Não, Fala aí. posso só complementar uma coisa? Gente, é só a gente lembrar do quê? Resistência tem aonde? Em chuveiro. Então, resistência é a parte de cima. Beleza? Suporte é a parte de baixo, que é o fundo. Tranquilo? Caralho, mano. Eu aprendi assim. Até hoje eu Porra, topo, mas velho, tudo bem, assim. isso eu vou guardar pra Aí eu vida, cancelo velho. essa Eu daqui. nunca pensei Cara, nisso, velho. fui professor de cursinho, né? Porra, Boa. velho. Suporte ao ralo, vá, tá bom. Beleza, Ó. não esquece, tá bom. Só gostou. Segue Tem o mais baile. alguma dica aí, velho? Pelo amor de Deus, Ó, velho. cara. Ó, eu vou Eu fazer tenho aquele uma replay da dúvida. madrugada de sexta para sábado. Pera aí. Tá. Então, só para continuar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Ele vai ficar um tempo aqui consolidado, né? Eu vou só apagar aqui, ó. Porque aí depois o que que acontece? Ele vai vir aqui, ó. Entendeu? E vai romper. Ó. Pegaram Você deixa- scalp aí? Pegaram aí? Rompeu, velho. Rompeu o T2 ali, ó. Só alegria. Se bem que se você pegar do T1 pro F1, né, dá para comprar ali embaixo e alavancar no T2, não dá não? Ó, Compra no F2, alavanca no T2, velho. E paga a cerveja lá no topo, velho. gente, a gente tá falando brincando assim, pode ser Na que teoria, porque na fique... prática, velho, você compra, Na prática é estopa e vai. diferente. mas tem muita coisa também que a gente está falando, talvez não fique claro, mas depois dá até para o Túlio explicar isso aí. Dá até para fazer um Fibonacci em cima, acho que dá, não dá? Túlio? Pode falar. E vocês vão ver que vai dar, com o tempo vocês vão falar assim, ah, é isso. É que nem quando falava o professor de matemática, raiz quadrada, assim, caramba, que é isso, velho? Mas de repente fica uma coisa muito fácil. Na sua área também é a mesma coisa, né? Já tem ali gritando ali o parcial do Monteiro, rompeu Beleza. o chapavio. Cara, porque ali é vela careca, né? Só tem vela careca aí, ó. Stormer deve estar até... Deixa eu pôr uma linha aqui, ó, bem fraquinha. Ó. Pulou minha ordem. Eita, Fábio, temos que ver essa corretora sua aí, ó. Olha só, gente. Então aqui, ó, o que que eu quero mostrar para vocês? Que nesse momento aqui, ó, esse ponto, ele é o quê? Uma resistência. Mineirinho, tá em cima. Resistência. Chuveiro. Chuveiro. Resistência, velho. Ok? E aí nós temos a dualidade. O que que é a dualidade? No momento, esse ponto ele é resistência, em outro momento ele pode ser suporte. Olha só. Observem que o preço veio até aqui, ó, e respeitou. Entendeu? Então, nós temos aqui a chamada dualidade, que quando ele está abaixo desse ponto, aquele ponto é resistência, e quando ele está acima, aquele ponto vira suporte. Porque o pessoal vai defender aquele ponto para não passar de volta, entendeu? É exatamente isso, tá, Wagner, que você tá falando. É exatamente isso. O que o Wagner falou? Deixa eu ver. Ouço falar que a resistência pode... Exatamente isso. Perfeito. É só questão, passou,
automaticamente a galera começa a defender aquilo ali. Se A você me gente permite, fala muito diga. de memória de preço, tá? Para Uhum. isso, entendeu? O pessoal tá acostumado a ver que aquele 115 mil é um lugar onde o preço sempre tá ali, num suporte ou numa resistência, e daí quando ele passa, ele lembra, porra, 115 mil foi uma região difícil. Tipo, independente se foi para passar de baixo para Isso. cima, de cima para baixo. Então, assim, 115 mil é uma região difícil, então eu vou entrar ali, uma operação ali. Então, assim, é muito memória de preço. E Lembre-se aí, que pessoal, pode falar. a bolsa quem opera são nós, pessoas, né? Os robôs atrapalham, mas as pessoas tomam decisões muitas vezes. Então, assim, é muito psicológico, memória de preço. O cara lembra que aquele preço ali era interessante para a época da vida dele e ele acha que agora vai continuar sendo interessante. É muito interessante, Boa. porque assim, né? Quem está querendo vender não quer que passe, por exemplo, que nem o Luquinha falou, dos 115 mil. Agora, automaticamente, se passou dos 115 mil, eu não quero que volte mais dos 115, eu quero que alcance os 116, porque eu estou comprado, entendeu? E Tem um monte aí, de divisão, entendeu? Desse tipo. É. Eu comprei rompendo achando que ia. Eu comprei no 115 mil, lá no 116 eu fiz parcial. Cara, se eu comprei a primeira vez no 115 mil, quando volta lá, por que eu não vou comprar de novo? Tá no mesmo Uhum. preço que eu comprei a primeira vez. Então, assim, Boa. E aí, pessoal, o que eu acho importante da gente observar nessas características de resistência e suporte, tá? A gente precisa observar, por exemplo, o tamanho que ele vem assim, ó, tá? O tamanho. O tamanho é relevante, tá? O comprimento, quanto tempo ele tá. Quanto mais tempo ele ficar, mais forte é esse ponto, entendeu? Então, quanto mais tempo ele ficar batendo aqui, ó, nessas regiões, tá? Mais tempo, mais comprido, mais forte é. E aí vai ter um momento que ele pode romper. Mas tudo isso a gente precisa levar em consideração. Outra coisa muito importante, você tem que levar em consideração o volume negociado durante a formação desse suporte, dessa resistência, tá? O volume é importante. A negociação de briga aqui é importante, entendeu? Tá certo? Então, eu falo para vocês observarem isso. Qual que é o tamanho, o comprimento e o volume, a quantidade de negociação ali. Quem tem dificuldade de ver volume pelos candles, pelo book de negociação, essas coisas, tem vários indicadores aí, entendeu? Que o pessoal utiliza. Inclusive o Paco pode até dar uma ajuda aí nesses indicadores. Ou então tem um que é simples, que é o OBV, On Balance Volume, tá? Que é legal, tá certo? Mas, assim, de resistência e suporte, pessoal, que pediram na aula, lá no Telegram, eu acho que é por esse caminho aqui para a gente poder entender, tá? Então, quanto agora, mais longa é a área de suporte e resistência, entendeu? Quanto maior o tempo, quanto mais vezes ele bater ali, foi atingido, mais forte ela é. Você tem que guardar isso, entendeu?